Então, o conteúdo da nossa aula hoje é logaritmos, tá? Então, antes de falar aí sobre logaritmos, antes de entrar nesse quesito aí teórico, eu tenho uma atividade para vocês. Eu tenho uma situação aqui. Ó, é o desafio dos 9 diamantes. Então, tá. O desafio ele é o seguinte. O navegante ele possui 9 sacos com ele possui um saco com 9 diamantes, de aparência idêntica. No entanto, sabe-se que um deles é falso, pesando menos que os outros, que por sua vez têm todos o mesmo peso, né? Não se consegue identificar o diamante falso sem uma balança. O homem vai então a uma feira e pede a um comerciante para usar sua balança de 2 pratos. O feirante permite que ele utilize sua balança apenas 3 vezes e sem usar os pesos. Nessa condição, como é possível identificar o diamante falso? Então, vou explicar de novo. Um navegante ele possui um saco com 9 diamantes. Todos os diamantes eles têm aparência idêntica, tá? Então, só que um dos 9 diamantes ele é falso. O que não são falsos, eles têm todos o mesmo peso. Ou seja, 8 diamantes têm o peso do mesmo peso, né? Tem a mesma quantidade de gramas. E o outro diamante não tem. Ele é um pouco mais leve, certo? Aí, o que acontece? Você pegou e pediu para um feirante para você usar a balança dele para você descobrir qual peso que é, qual que é o diamante falso. E eu quero saber, levando em consideração que você não tem aqueles pezinhos, né, essas balanças de 2 pratos, geralmente você coloca tipo 1 quilo aqui, aí você vai colocando o outro objeto aqui até a balança ficar nivelada. Quando a balança fica nivelada, significa que ambos os lados têm 1 quilo. Já o feirante ele não disponibilizou esses pesos. Ele disponibilizou só a balança e você pode usar a balança só 3 vezes. Então, como que você vai conseguir fazer aí para descobrir qual o diamante falso? Vou deixar um tempinho aí para vocês resolverem, beleza? Fazendo a correção aqui, vamos lá. Agora que vocês tiveram um tempinho para poder responder. Então, ó, pessoal, vamos supor que essas peças aqui, elas são diamantes, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou distribuir metade para um lado, então eu vou colocar 4 diamantes de um lado e vou colocar 4 diamantes do outro lado. 1, 2, 3. Eu vou colocar uma peça diferente mais leve, porque um dos diamantes tem que ser o falso, tá? Mas só que vamos usar a nossa imaginação para dizer que uma dessas peças aqui vamos para imaginar que todas essas peças aqui são diamantes e são iguais, beleza? Aí o que eu posso observar? Eu observo que esse lado de cá, ele tem 4 peças aqui, também tem 4 peças, e um diamante ficaria por fora, dando total 9. Esse lado de cá, ele ficou sendo o mais leve. Então o que eu teria que fazer, né? Então deixa eu registrar aqui, sendo que esse lado de cá, ele é menor do que o lado de cá, o lado esquerdo, né? Então, o que eu vou fazer então? Eu vou zerar aqui e vou pegar essa equação aqui, o lado mais leve, e vou distribuir as outras duas balanças. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui 2 peças desse lado de cá e 2 peças do lado de cá. Então, essa daqui seria minha segunda pesagem, beleza? Então, sendo assim, nós podemos observar que esse lado de cá, ela continua sendo, essa daqui é a minha segunda pesagem. Esse lado de cá, do lado esquerdo, ele continua sendo o lado mais leve. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar e colocar um lado uma peça e outro lado a outra peça. Então, aí nós observamos que o lado que fica em desequilíbrio, no caso, a gente consegue descobrir qual que é a peça falsa. Legal, né? Bom, então o que nós podemos observar, né? Que na primeira pesagem, se os pratos eles ficassem em equilíbrio, o diamante que ficou fora seria o falso. Se um dos lados se desequilibrasse, significar que o prato mais leve está com a peça falsa. Na segunda pesagem, a gente divide em 2 grupos com os diamantes e realiza a segunda pesagem, né? Igual a gente fez. O que tiver mais leve está com a peça falsa. E já na terceira pesagem, a gente divide novamente os diamantes e descobre aí qual que está com a pedra falsa, né?
Então, conclusão, né? Com 3 pesagens, apenas 3 pesagens, é possível descobrir qual dos 9 diamantes era o falso, né? E se a quantidade, agora eu pergunto para vocês, e se a quantidade de diamantes fosse 32 ao invés de 9? Quantas pesagens seriam necessárias para descobrir qual o diamante falso, né? Então, ó, com 3 pesagens, com 9 diamantes, 3 pesagens foi possível. Agora, e se fosse 32 diamantes ao invés de 9? Quantas pesagens seriam necessárias aí para poder descobrir o diamante falso? Então, ó, o que a gente tem que parar para analisar? Se nós tivéssemos apenas 2 diamantes e separando sempre em 2 grupos, que eu estou separando aqui na potência de 2, seria necessário apenas uma pesagem. Se nós tivéssemos com 4 diamantes e separando em 2 grupos, seriam necessários 2 pesagens. Se nós tivéssemos 8 diamantes, então aqui no caso, ó, de 2 e 3 diamantes, tá? Então, se eu tivesse 3 diamantes, ele também, você conseguiria fazer com uma única pesagem. Por quê? Porque você, vamos supor, se você tem só 2 diamantes, você coloca um aqui, outro aqui na balança, beleza, você se ficar o lado que ficar mais leve, você consegue descobrir. Agora, se você tem 3 diamantes, o que que acontece? Um vai ficar pro lado de fora. Então, da mesma forma, se um lado ficar desequilibrado, você descobre, e se aqui ficar equilibrado, é o que está fora que vai ser o diamante falso. Então, agora, se você tem 4, 5 e 6 diamantes, você consegue descobrir apenas com 2 pesagens, tá? 6 e 7, né? E 7 diamantes também. Você consegue descobrir com 2 pesagens. Por quê? Porque vamos lembrar que estamos sempre separando em 2 grupos. Então, se eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou separar em 2 grupos aqui, ó. Um grupo aqui, outro grupo aqui, e vou fazer a pesagem. Agora, se eu tenho 5, um vai ficar de fora. Se eu tenho 6, o que eu vou fazer? Eu vou ter 2 grupos com 3 aqui. Se eu tenho 7, um fica de fora. Certo? Esquece esse aqui que eu fiz. Deu para entender? Então, com 2 pesagens vão ser necessários. Agora, se eu tenho 8, vão ser necessários 3 pesagens. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... e 15 diamantes, eu vou conseguir fazer tudo isso com 3 pesagens. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tiver 16 diamantes, quantas pesagens vão ser necessário? 32, se não me engano. Até o 32. Então, agora aqui, com 32 diamantes, agrupando em 2 grupos os diamantes, quantas pesagens vão ser necessário? 5, né? Porque de 16, 17... 18 até o 31 vão ser necessários 4 pesagens. Então, de 32, né? Ou seja, com uma pesagem é o 2 elevado a 1. 2 pesagens é 2 elevado a 2. 3 pesagens é o 2 elevado a 3, né? 4 pesagens é o 2 elevado a 4 e com 5 pesagens vão ser 2 elevado a 5, né? Então, até o 2 elevado a 6 vão ser continuando sendo 5 pesagens, certo? Então, quando eu me pergunto, quando eu tenho uma relação dessa, né? Eu tenho 2, né? Que são 2 grupos, elevado a x é igual a 32, tá certo? Então, é essa pergunta que nós nos fizemos para poder descobrir essa situação. Que número eu vou elevar o 2, que eu vou obter um determinado resultado. No caso nosso aqui, o 32. Ou seja, quando tiver 32 diamantes, quantas pesagens vão ser necessárias? É essa a pergunta que eu estou respondendo através de uma potência, né? Então, ou seja, se nós fôssemos resolver isso daqui de acordo com a técnica de resolver equação exponencial, igual nós aprendemos no bimestre passado, o que nós teríamos que fazer? Fatorar o 32, né? Ó, vou fatorar ele aqui em cima, aqui, ó. 32, vou fatorar ele. Vou dividir por 2, que vai dar 16, que eu vou dividir por 2, que vai dar 8, que eu vou dividir por 2, que vai dar 4, que eu vou dividir por 2, que vai dar 2, que eu vou dividir por 2, que vai dar 1. Então aqui eu vou lá e, ó, ou seja, ficou 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, ó, aí o que eu
agora que eu fatorei o 32, eu tenho as duas bases iguais. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Então, agora que as bases são iguais, é igual ao expoente. Então, x é igual a 5. Então, seriam necessários 5 pesagens. Então, ou seja, né, o que nós temos que pensar com tudo isso? Esse conceito aqui que eu estou falando para vocês, de 2 elevado a x é igual a 32, quando respondo, esse daqui é o conceito de logaritmo. Então, essa pergunta aqui, ó, que número eu vou elevar o 2 que vai me resultar em 32, é a mesma coisa de eu perguntar isso, log na base 2 de 32. Isso daqui é exatamente a mesma coisa. 2 elevado a x é igual a 32. Tá certo? Isso é logaritmo. Logaritmo é a função, é a função inversa da potenciação. Então, o logaritmo nada mais é do que você se perguntar, é uma pergunta sobre o inverso de uma equação exponencial, tá certo? Então, eu perguntar que número elevado, que número eu vou levar o 2 para obter o 32 é exatamente a mesma pergunta de log na base 2 de 32, certo? Então, para ficar mais claro aí, eu vou pegar aqui, ó, eu vou continuar nessa mesma ideia, tá? É possível realizar as pesagens se separarmos em 3 grupos ao invés de 2, né? Então, se sim, é uma pergunta, que nós já sabemos a resposta porque nós já fizemos isso, né? Então, se sim, eu vou começar de novo porque no vídeo a gente não sabe ainda. É possível realizar as pesagens se separarmos em 3 grupos ao invés de 2? Se sim, quantas pesagens seriam necessárias para resolver o problema inicial, com 32 diamantes? Então, o que eu teria que pensar? Ao invés de agrupar em 2 grupos, igual nós estávamos fazendo até agora, eu passaria a agrupar em 3 grupos. Quanto mais grupos eu vou aumentando, vocês podem observar que, no caso, mais próximo de menos pesagens serão necessários fazer. Então, como por exemplo, se eu tenho um grupo, aí tem que ser a partir de 3, né? Então, se eu tenho 3 diamantes e eu separar ele em 3 grupos diferentes, eu apenas com uma pesagem eu consigo fazer. Com 4 diamantes, 5 diamantes, 6, 7, 8 e 9, perdão, até 8 diamantes, ainda é necessário, com uma pesagem você ainda consegue fazer. Diferente quando nós temos aqui, igual nessa situação aqui, né? Ó. Então aqui, ó, a partir de 4 diamantes já são necessários fazer 2 pesagens. Agora aqui não. Aqui a partir de 9 diamantes você consegue fazer com 2 pesagens. Tá vendo que legal? Então, de acordo com quanto maior a base, menos pesagens eu tenho que fazer para poder descobrir. Por exemplo, lá na situação dos 9 diamantes, nós apenas com 2 pesagens nós conseguimos fazer. Então, se ao invés de separar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nós usamos 3 pesagens lá anteriormente, aqui nós vamos usar apenas 2. Ó, então aqui, se por acaso aqui ficar equilibrado, eu tenho 6 diamantes na minha balança, então eu tenho 3 diamantes do lado de fora, né? Então se aqui ficar equilibrado, significa que algum desses 3 diamantes é o falso. Então o que eu vou ter que fazer? Apenas com uma segunda pesagem eu consigo fazer. Eu coloco aqui uma dessas pedras de um lado, eu coloco uma dessas pedras de outro lado e uma pedra fica fora. Então se por acaso ficar em equilíbrio, a peça que está fora é a peça falsa. Se por acaso algum dos lados aqui ficar mais leve, a peça que está aqui, alguma peça que está aqui na balança é a peça falsa. Então vocês estão observando que apenas com 2 pesagens, quando nós agrupamos em 3, a gente consegue descobrir qual que é a pedra falsa. E assim por diante. Só que aí no caso, se nós, para resolver esse mesmo problema, né, com 32 diamantes que nós vimos aqui, que com 5 pesagens a gente consegue fazer, né, que a gente fatorou aqui, descobriu que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, então x é igual a 5, né? Então nós descobrimos aqui com 5 pesagens nós conseguimos fazer. O que eu quero saber agora, se eu estiver agrupando em 3 grupos, quantas pesagens eu conseguiria fazer? Como que vocês pensariam, como é que vocês resolveriam isso? Porque o que a gente tem que pensar?
O 32, se você fatorar ele por 3, você não vai conseguir resolver do método tradicional, que é você pegar o 32 e fatorar por 3. 32 dividido por 3, quanto dá? Ó, 32 dividido por 3 vai dar 10, tira 30, isso vão sobrar 2, ou seja, vai dar um número racional. Então não vai dar para você descobrir dessa mesma forma, né? Então esse é um conceito aí que entra, quando nós temos situações dessa forma, em que entra o logaritmo, né? Porque você fica assim, poxa, professor, por que eu tenho que escrever log de 2 log base 2 de 32, sendo que eu consigo resolver tranquilamente dessa forma? Sim, concordo com você, você consegue realmente resolver tranquilamente dessa forma aqui. Só que, e quando você chegar em situações em que acontecer isso, como que você vai fazer para resolver? Não dá para você simplesmente fatorar o 32 por 3, porque o 32 não é divisível por 3. Simples. Então, é aí que tá. Aí que entra as técnicas próprias do logaritmo. Beleza? Agora, para resolver esse problema aqui, o que eu faria, né? Eu pensaria numa potência de 32, de baixa, né? Então, assim, uma potência de 3, né? 3. Ai, cadê minha caneta aqui? Ó, vou pegar a potência de 3 aqui, ó. 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Então, ó, 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. Então, naturalmente, só respondendo essa pergunta nossa aqui, ó. Nossa, meu 3 está bem esquisito ali. Deixa eu escrever ele de novo. Então, no nosso caso aqui, que a gente está pensando em coisas que são números exatos, né, que a gente não precisa de saber os quebradinhos exatamente, nós podemos entender que apenas com 3 pesagens você já consegue resolver o problema, né? Porque de 27 até o 80 você consegue resolver com 3 pesagens. Ficou claro para vocês? Então o 32 ele está dentro desse intervalo, né? Então de 27 a 80. Então você consegue resolver apenas com 3 pesagens. Tá? Então, só para não deixar aí em aberta essa pergunta. Agora, aqui, ó, vamos pensar assim. Quando você tem o 3 elevado a 81, é igual a 3 elevado a 4, e aqui seria o 4, certo? Certo? Então, de 27, 28, 29 até o 80, você usaria, até 80 peças dividindo em 3 grupos iguais, você usaria apenas 3 pesagens. É isso que eu estou falando. E o 32, aqui na nossa situação, nós temos apenas 32 diamantes. Então, 32 diamantes, ele está dentro desse intervalo, de 27 até 80. Então, você com 3 pesagens, você consegue fazer. Mas aqui, tudo bem. Aqui a gente conseguiu resolver, né? Sem entrar na situação de logaritmo. Mas se eu quisesse saber exatamente, se não fosse uma situação em que fosse pesagens, que é uma situação que se trata de números naturais, nós quiséssemos saber esse número quebrado, como que seria que resolvido, né? Então, aí que vamos entrar aí, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o contexto histórico desse conteúdo, que eu vou ler para vocês esse textinho aqui rapidinho. Então, contexto histórico. Os logaritmos foram desenvolvidos pelo escocês John Napier no início do século XVII. Antes de seu desenvolvimento, cálculos como 1,2345 vezes 2,8765 dividido por 3,867676 era geral, trabalhoso e demorado, né? Então agora para e pensa em você calcular números dessa magnitude, assim. E a gente foi generoso, porque dependendo da situação, você tem até mais casas decimais. Então, contudo, após a descoberta de Napier, operações desse tipo puderam ser transformadas em adições e subtrações, o que na maioria dos casos era mais simples e rápido, tá? Então foi com logaritmo aí que ele conseguia transformar tudo isso daí e fazer essas contas de uma forma melhor, né? Então, em sua obra Marifici Logarithmorum Canonis Description, uma descrição da maravilhosa regra dos logaritmos, de 1614, Napier explica a natureza dos logaritmos,
cujo objetivo principal era minimizar os cálculos realizados pelos navegadores e astrônomos da época, que trabalhavam com os números dessa forma, né? Então, o John Napier, ele foi um cara, ele foi um nobre, tá? Ele era um cara, naturalmente, que todas as pessoas que estudavam nessa época de 1600 alguma coisa, era necessariamente uma pessoa nobre e chique, cheia de privilégios, né? Mas ele era uma pessoa nobre, ele teve grande importância na contribuição de várias situações aí do nosso cotidiano, principalmente nesses cálculos de números tão pequenos quanto este, como também problemas de matemática financeira e problemas dos bancos da época, através de resolução de problemas de juros e entre outras coisas. Ele foi um grande homem que trabalhava pro reinado lá e conseguiu fazer coisas incríveis aí com a matemática. E a obra principal dele, mais conhecida, é essa, né? Marifici Logarithmorum Canonis Scriptum, né? Uma descrição da maravilhosa regra dos logaritmos. Então, a definição de um logaritmo, né? Então, aqui, ó, são questões desse tipo. Qual o expoente, o número 2, deve ser levado para obter 8? Qual o expoente, o número 3, para se obter 1 sobre 81, por exemplo, né? Então, a gente pode pensar assim, né? Então, no caso do primeiro 2 elevado a x, a gente consegue resolver isso de acordo com o que a gente aprendeu sobre equação de equação exponencial. Então, o valor 3 ele denomina o logaritmo do número 8 na base 2 e é representado por log de 2 de 8, que é igual a 3. Assim, log de 2 da base 2, log de 8 na base 2 é igual a 3. Se e somente se 2 elevado a 3 for igual a 8, né? Então, da mesma forma, 3 elevado a x é igual a 1/81 avos. Para eu poder descobrir qual número eu vou elevar o x, a gente pode usar as regrinhas lá que a gente fez, né? E o conceito, né, seria log de 1/81 avos na base 3 é igual a menos 4, tá? Não se preocupe que nós ainda vamos entrar em detalhes sobre cada um dessas... de como resolver essas coisas, tá? Então, dados os números reais positivos A e B com A diferente de 1, se B igual A elevado a C, então o expoente C chama-se logaritmo de base B na base A, ou seja, log de A, B igual a C, se e somente C, A elevado a C igual a B, com A e B positivos e A diferente de 1. Tá, eu sei, eu falei muito rápido, por isso que tem isso daqui. Ou seja, log de B na base A, isso aqui, o A é a base do logaritmo, esse Azinho aqui é a base do logaritmo. Esse valor aqui é o logaritmando, o B, no caso, é o logaritmando, e o C é o logaritmo, tá? Isso, quando nós estamos falando, são as nomenclaturas, quando estou me referindo ao logaritmo. Só que esses mesmos valores, eles são correspondentes aqui. O A é a base da potência, da mesma forma que o A é a base do logaritmo. O C é o expoente, né? E no caso, o C no logaritmo é a resposta que a gente quer saber, que é o próprio logaritmo, né? Ele leva o nome de logaritmo, porque ele é a resposta. O B, que é a minha potência, ele é o meu logaritmano. É o que eu uso para poder fazer a conta, né? Então, e a condição de existência é o quê? Tá? É o B maior do que o zero, né? Porque não faz sentido nenhum a gente pensar em uma potência que dê como resultado zero, tá? E o A maior do que 1, né? Porque se você pensar com A sendo 1, todos os valores, ele vai ser sempre igual a 1. E o A diferente de 1 também, né? Então, ou seja, você pode até ter um valor entre 0 e 1, entre 0 e 1 como a base, mas ele nunca pode ser 1 por conta disso que eu falei para vocês. Beleza? Então, o que você tem que pensar? Você tem que pegar esse log de 2 na base igual log de 128 na base 2. O que você tem que fazer? Passa ele para a forma de potenciação e resolve a equação, tá? Então, a princípio, para nós irmos nos acostumando, resolva esses exercícios dessa forma. Pega eles aqui do jeito que eles estão aqui, da forma de logaritmo, e transforma ele na forma de potência e resolve, porque equação exponencial vocês já sabem fazer.
Bom, então agora vocês podem resolver esses exercícios aqui. Tente fazer da melhor forma possível. A dica que eu dou é você transformar novamente aqui o logaritmo que está na forma de logaritmo, colocar na forma de equação exponencial para vocês conseguirem responder, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato e muito obrigado e até breve.